Isso aí, pessoal. Muito boa noite. É com grande satisfação que a gente começa aqui o Empresoteca. Empresoteca é um podcast cujo principal objetivo é discutir estratégias empresariais, mas é olhar para a estratégia empresarial num 360. Não olhando simplesmente para o aspecto ali do diretor, mas também falando com gerentes, falando com supervisores, com operacionais, com cargos de limpeza, faxina, enfim, é um 360 aí de estratégia empresarial. Eu sou Rivael dos Santos, aqui estou com a Margarete. Olá pessoal, meu nome é Margarete Graciano, sou consultora da MPG Consultoria, especialista na área de compras e suprimentos, com especialização em negócios internacionais. E o nosso grande convidado, mais do que um convidado, um amigo, enfim, de longa data, Luciano Ungara. Gratidão aí pelo convite, estamos aqui para falar um pouco aí de liderança e cultura, Riva. É isso aí. Bom, hoje conversando com o cliente, né, ele me perguntou, falou, Empresoteca, qual é o negócio do podcast? E eu coloquei, até falei hoje pela manhã, agora no começo da noite, quando o Luciano chegou por aqui no estúdio, eu falei, olha, Empresoteca nada mais é do que uma reunião aberta para todo mundo poder consultar. Ô Luciano, para a gente pegar e seguir uma linha, eu queria que você falasse um pouquinho aí do que você faz hoje, qual que é o business. Eu já sei, né? Mas fala um pouco pro pessoal de casa aí, qual que é o seu negócio hoje, o que você tem feito, há quanto tempo? O nosso negócio principal é a Empilhax, né? Empilhax é uma empresa que ajuda os clientes a movimentar e elevar resultados através de empilhadeiras. Então, tudo que esteja envolvido com empilhadeiras, a gente pode ter uma solução para ajudar o cliente. Hoje a gente é representante Helle, empilhadeiras Helle na região de Bauru, né? E nós somos assistência técnica, venda de máquinas novas, locação e assistência técnica e peças, pneus e estruturas porta-pallet também, né? De verticalização. Então, o nosso foco é a empilhadeira. Intralogística, né? A parte de intralogística. Exatamente, perfeito. E, Luciano, quanto tempo faz aí que você está? Eu acho que antes era... Como que era o nome antes da empresa? Não, era outro nome que não tinha nada a ver, porque a gente mexia com carro também. E acabou mudando empilhadeira agora. E a gente faz em 7 anos que está com a Empilhax. Empilhax. Mas a gente já tem uma experiência aí de mais de 30 anos com empilhadeira. Legal. Então essa mudança que teve do nome, você acabou fazendo um rebranding aí para direcionar o nome da empresa aí exclusivamente a Intralogística Empilhadeira. Exatamente. Então a estratégia já começou aí, na verdade, já começou aí, exatamente. Legal. Ô Lu, então para a gente começar, fala um pouquinho qual é a escolha do tema, né? A gente, todo convidado que a gente traz, a gente faz a sugestão de um tema para a gente trabalhar. E o que o Luciano colocou, eu achei, sinceramente falando, no mínimo curioso e legal aí para o nosso episódio. Qual que é o tema? Cultura... Liderança mais cultura. Igual a... Resultados. Isso é uma equação, né? É uma equação. E o que você entende por isso aí? Qual que foi o porquê dessa escolha? Vamos lá, Riva. A gente começar rápido, eu comecei sendo técnico, né? E eu acredito que a maioria das pequenas e médias empresas, a pessoa conhecia bem sobre uma área, abre a empresa para tocar ali, porque ela é boa naquilo que ela faz. Só que aí, cara, com o passar do tempo, eu fui reparando que não era só ser bom técnico, né? Você tem outras coisas envolvidas. É a gestão, é a liderança. Se eu falar para você cultura, eu estou trabalhando na Empilhax, deve fazer nem 5 anos. Uns 5 anos. É muito pouco tempo o que a gente vem construindo. Então, nesse período, eu fui vendo que não é só ser bom no que você faz, para ser considerado um empresário, né? Para você ter uma empresa. Você tem que ter a parte de gestão, que eu negligenciei por muito tempo. É legal falar isso, porque as pessoas falam, eu estou bem, mas você está na média, às vezes, porque você também pode não estar fazendo isso hoje. E é importante saber que tem que ser feito. Talvez o seu foco era mais no técnico, como você vinha... Era 100% no técnico. E você deixava... Era não que você 100%. não negligenciava, você focava mais no técnico. Exatamente. Né? Exatamente. Legal. E aí, no passar do tempo, Riva, eu comecei a enxergar que assim... Primeiro, eu tive que mudar o Luciano. Aí eu comecei a enxergar primeiro para mim, eu falei, cara, se eu não mudar, eu não consigo mudar a empresa, nem os colaboradores. Então a primeira grande sacada foi a minha automudança, vamos dizer assim, né? A minha autorresponsabilidade em saber que eu precisava melhorar para conseguir fazer algumas coisas na empresa. Isso foi assim um ponto crucial. Virada de chave. Virada de chave de falar, cara, não é sobre empresa. E quem abriu isso para mim, cara, por incrível que pareça, foi o Valdemir Gabriel, o Val, da Comprática. Amigo nosso de longa data. Porque eu fui numa palestra dele, conheci-lo, e aí eu vi, ele falou que fazia trabalhos para a empresa, tal, de liderança e de time para melhorar.
Eu falei, cara, eu quero que você faça para mim. Você faz? Faço. Ele falou, Luciano, só que você vai ter que fazer primeiro. Se eu não trabalhar você primeiro, eu nem entro. Aí eu falei, caraca, né, meu? Na minha cabeça ainda não era claro isso. Foi ele que... Aí eu já estava com vontade de mudar, via que as coisas não rodavam. Falei, vamos para cima. Cara, aí ele começou a fazer um trabalho de coach comigo. Eu brinco que assim, na primeira sessão eu apanhei demais, cara. Porque para mim era novidade. Foi só pancada. Foi só pancada. No fim da sessão ele falou, ó, Luciano, se foram 45 minutos, dos 45 eu só falei 5, e nos outros 40 você só me rebateu e deu justificativa. Aí ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou, cara, será que a sua vida não tá assim, tanto profissional quanto pessoal? Você tá culpando os outros, só dando justificativa. Por responsabilidade que é sua. Que é minha, e eu pondo nos outros. Cara, aquilo foi um murro na boca do estômago para mim. Você foi para ouvir o que você não queria. Foi exatamente sobre isso. Não é? Ele falou assim, aí teve a segunda sessão, eu fui. Ele pensou que eu não voltava. Foi tanta pancada na primeira que ele falou, não aguenta. Só que como eu estava nessa ânsia de mudança, eu falei, cara... Aí eu comecei a pensar as coisas que aconteciam na empresa. As coisas que aconteciam comigo, com a minha esposa, com meus filhos, com a família, com os amigos. Eu falei, pô, o que ele falou fez muito sentido para mim, não tinha como eu negar. Aí eu podia fazer negar ou não. Aí foi quando eu comecei nessa linha de liderança. Aí não parei mais, Iva. Daí eu fui fazer... Ele me levou num treinamento e falou, ó, já comprei para você, você vai fazer um treinamento lá em Guararema. 3 dias. Liderança. É um de liderança de 3 dias de imersão. Eu entrava na sexta-noite, só saía no domingo. É bem padrão Val, né? Para quem fez curso com o Val sabe que é... Exatamente. Ô, Luciano, e fazendo uma ponte nisso, tem uma premissa que sempre quando fala em cultura, Sim. Eu diria que é uma equaçãozinha simples, que fala que a cultura empresarial é uma extensão do CPF do dono. Aí que também chamam isso do jeitão da empresa. Eu acho que diante do que você está falando aí, eu acho que é um exemplo mais claro ainda possível. É a extensão do seu CPF. Sim. Enquanto você viu que para você não estava bom, você foi procurar um treinamento ali, uma mentoria e entendeu que primeiro precisava se ressignificar para levar aquele resultado para dentro da empresa. Exatamente. Foi essa virada. Sobre isso. É isso aí. Aí eu comecei com a liderança primeiro. Eu nem entendi ainda o que era cultura. Olha que curioso. Eu não entendi. Não fazia nem ideia. Nem ideia. Acabou acertando... Não, eu comecei com a liderança. Então o Val me ajudou a fazer. Aí depois dele eu não parei, fiz N outros treinamentos e cursos e comecei a olhar para isso e fui melhorando nisso. E a melhor coisa que eu reparei é que antes eu ainda sou um pouco um cara que gosta de saber de tudo assim dentro da empresa, né? Eu sou meio... eu esqueci a palavra certa. Como é que fala quando você é muito... Você é curioso. Não, que eu quero tudo na minha mão, assim, eu sou muito... Centralizador. Aí eu vi que assim, pô, se eu for centralizador muito, eu não consigo fazer as coisas. Aí foi outra virada de chave, eu tenho que ter pessoas melhores do que eu em alguns setores para mim poder também fazer a empresa crescer, porque eu era centralizador demais. Hoje eu sou, mas eu ainda continuo sendo que é meu padrão ser. Mas eu sei trabalhar isso, que tem coisas lá que não é responsabilidade minha. Você é consciente, isso é importante. Você vê uma coisa interessante, né? Eu estava comentando com o Riva esses dias em casa, né? A gente conversa muito e a gente estava falando sobre os técnicos de esportes. Sim. Eles não são os melhores, mas eles têm o melhor time. Sim, boa. E é exatamente essa analogia que a gente traz para o mundo corporativo. Porque o técnico ele é a cabeça, né? Então o resultado dele é o resultado do time. E o que é importante até que a gente falou é que no mundo corporativo ainda tem uma resistência com isso. Se você tem um gestor que ele é bom, ele acaba às vezes indiretamente, instintivamente, ele acaba querendo pessoas piores que ele para não ameaçar. Exatamente. E eu acho que é aí que está a grande luta que você falou de cultura, mais a liderança, e uma liderança no sentido de repente ser uma liderança desenvolvedora, talvez. Exatamente. Aí eu percebi que eu tinha que melhorar minha liderança. Aí comecei a entender, ler livro, falar assim, porque eu sou um cara muito intenso. E às vezes as pessoas confundem isso com agressividade, que você é grosso. Não, mas é que eu sou muito intenso das coisas que eu faço. Seu estilo de comunicação. Eu sou reto e direto, eu sou mais intenso. Aí eu comecei também a trabalhar isso, eu melhorei muito nisso. Muito. Tanto que eu dou uma palestra que a primeira foto que aparece é eu com a cabeça de um ogro, assim, do Xereque. Já quebra o gelo ali. Já quebra ali. Porque, de fato, eu era quem eu era, né? E aí eu fui mudando isso, aí eu comecei a perceber que só liderança não era. Mas eu não fazia ideia de cultura.
E eu comecei a trabalhar a liderança, fui melhorando, contratando pessoas. Pô, para mim contratar uma gestora que a gente tem lá, que é a Loriane hoje, foi um desafio para mim aceitar, cara, que eu ia ter uma pessoa tão competente que eu não imaginava que eu ia ter na minha empresa. Porque ela tocava operação de 300 pessoas, de milhões de reais por mês. Demorou 2 meses para a gente dar a resposta para ela. Ela achou que já tinha desistido já. De tanto que você pensou. De tanto que eu pensei, até eu... Cara, se eu tenho que ter pessoas boas, foi a primeira pessoa assim, que eu comecei a pôr mesmo de fato para me ajudar na liderança, para não ser só o Luciano sozinho. E depois abri em outras. Aí até você me ajudou muito nisso. Pô, a gente tá junto lá também. Então você vê que foi melhorando. Aí depois, como eu não parei de fazer treinamentos, eu fui num treinamento que o cara ia falar de cultura um dia inteiro. Eu falei, gente, o que esse cara vai falar de cultura um dia inteiro? É muito tempo para um... Para o que eu entendia o que era uma cultura empresarial, eu falei, meu... Ou achava que entendia. Ou acho. Essa foi Não excelente. é? Eu nem entendi. Porque às vezes a gente acha que Sobre sabe, isso. né? Exatamente. A gente acha que sabe. Aí o cara começou a destrinchar o que era a cultura, o jeitão da empresa, o que eu faço, o que você faz uma coisa, você faz as outras, o que eles replicam que você faz, o que você tolera, o que você aceita, o que você permite. E aí começou a trazer casos de pessoal que já tinha código de cultura, como que eles aplicavam, integração. Eu falei, caraca, eu não tenho nada disso, mano. E aí eu fui olhar que minha empresa tinha uma cultura que eu criei um pedaço, mas a maioria não era minha. Não era minha. E aí por isso que eu linkei aqui, quando você perguntou do tema, liderança mais cultura. Porque os dois caminham junto e diretamente proporcionais, né? Não inversamente. Não. É cultura mais, exatamente, cultura mais liderança. E não cultura contra a liderança. Porque se você só tiver cultura e não tiver uma boa liderança... E é incrível como o funcionário ele percebe a cultura. Ele sente. Sim. Talvez ele não tenha o termo cultura, mas ele sabe como funciona. Sim. Mas talvez essa analogia tem, até a próxima pergunta que eu ia fazer para o Luciano, já emendando uma com a outra. Qual é uma situação que você identificou lá dentro da sua empresa, pode ser tão positiva quanto negativa, mas que te marcou muito sobre cultura, mas isso que você colocou, Marco, o que acontece? Quando a empresa não tem a cultura bem desenvolvida, a cultura que prevalece é a cultura do time. Sim. É o time que determina a cultura. Ou dos diversos times que costumam se formar entre áreas. Aí o que acontece? Torre de Babel, cada um fala uma língua. Exatamente. E aí ninguém está ali engajado, ninguém sabe para onde ir. A gente sempre comenta também, né? Todo mundo tem que estar no mesmo passo, na mesma missão. Aí uma coisa que eu já fazia há muito tempo é dar treinamento pro meu time, que eu sempre acreditei que era importante. Só que o treinamento que a gente dava, deve fazer uns 10 anos que eu dou treinamento para eles. Era primeiro todo sábado, porque a gente trabalhava de sábado, então era um sábado por mês. Depois a gente parou de trabalhar de sábado. Eu falei, o treinamento não para. A gente tem que estar alinhado sempre. Toda semana. Toda semana. Informação. Hoje é toda sexta-feira. Só que eu reparei que o treinamento que a gente dava era disperso. Um sábado era um tema, no outro sábado era outro tema, no outro sábado era outro tema. Sim. Conforme acontecia alguma coisa, ia trazendo. Aí já fazem 1 ano que a gente focou assim, a gente tem que manter um tema até virar cultura dos caras saber que aquilo está enraizado. Então a gente melhorou isso. Hein? Legal. Isso a gente melhorou muito. Hoje a gente faz isso. E aí hoje a gente, quando começa o treinamento da empresa, a gente mostra missão, visão, valores. Aí a gente mostra o nosso manifesto. Todo treinamento tem esse ritual. Todo treinamento tem esse ritual. Aí a gente abre o nosso alvo, onde a gente quer atingir, todo mundo sabe. Então começa a criar ali uma cultura de todo mundo estar junto e todo mundo falando a mesma língua. Sabendo para onde vai. Sabendo para onde vai, que é excelente. Aí você fala assim, Luciano, mas não tem desafio? Tem. Claro que tem desafio. Todas as empresas está trabalhando com pessoas. E as pessoas são diferentes. Né? Mas aí você perguntou... Um desafio, alguma coisa positiva ou negativa envolvendo a cultura, que marcou. O que marcou a cultura, que tem a ver com a cultura, que foi assim, incrível. 2 coisas. Entre uma das mentorias que eu fiz, o pessoal deu uma ideia, falou, cara, vocês têm que começar a pedir para o time trazer gente. Porque se o time gosta de trabalhar onde está, se eles acreditam na empresa, vocês nunca pensaram em fazer uma campanha do time trazer para dentro? Porra, cara, parece que não, mas nós não tivemos essa sacada. Não pedimos. Aí, através deles, nós fizemos uma campanha, começamos a colocar no treinamento.
E ainda vai ter uma premiação para quem trouxer alguém dentro da nossa cultura. Olha que sacada fantástica, né? Aí a gente tem lá os 3 Cs que a gente chama, né? Que é comportamento, conhecimento e compatibilidade. Falei, vocês já sabem como funciona. Dentro disso, se vocês trouxerem, tragam alguém que agregue. Vocês sabem que trabalha na mesma vibração, na mesma energia, na mesma... Alinhada à cultura. Alinhada à cultura. Tem os mesmos Beleza. valores ali, né? Cara, em menos de 30 dias, 2 indicações que estão com a gente até hoje. Olha que legal. Do dia que nós abrimos, que já fazem uns 6 meses. Já Olha 2 só. estão dentro, inseridos pelo time e que estão dentro da cultura nossa. E quando vem trazido pelo funcionário, eles já fazem uma propaganda boa da Vem com empresa. uma proposta diferente. Porque ele já tá fala lá dos dentro. pontos positivos, porque ele vai Exatamente. querer convencer essa Isso. pessoa e raramente vai ser uma pessoa que não tem uma boa eficiência. E aí teve um caso, né, complementando a pergunta, né, terminando, teve um colaborador que o cara perguntou assim, mas não tem uma vaga lá? O cara falou, tem, eu tô precisando. O colaborador falou, só que lá funciona assim, 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 a gente quer pessoas assim, 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 lá a gente tem essa cultura que a gente acredita nisso, a gente não mente para cliente, para fornecedor, para ninguém, tarará, tarará. Se você acreditar que vale a pena mandar seu currículo, você já sabe que você vai ter que passar nesse crivo. Então você vê que já está enraizado no colaborador também o que a gente está criando. Exato, olha que legal. Então isso foi extremamente positivo. Essa foi assim, a que mais mostrou Que a estratégia estava certa. A estratégia está funcionando. E que a gente que o tá plano criando. e que está no mundo. Ô Lu, um dos itens que tem que a gente vai discutir toda semana aqui com os convidados, eu gosto muito, na verdade, da biologia. Tem um canal que chama Neuromitos, e eu vou brincar bastante aqui com... né? Você acha que tem algum mito envolvendo o assunto cultura empresarial ou até liderança? Te ocorre algum mito, alguma coisa que você ouve muitas pessoas falando, mas que na verdade lá em campo não faz muito sentido? Porque a gente fala do mito, até para o Luciano assimilar qual que é a questão. Existem muitas coisas que às vezes a gente vê nas mídias e tudo mais, que o pessoal em campo não funciona. É diferente você estar dentro de uma sala com ar-condicionado e você tá lá no chão de fábrica, lá na ponta, escutando o cliente reclamar e tudo mais. Dentro desse conceito, a gente sempre falou, quando eu fiz mestrado na Unesp, que era importante arrancar as cercas da Unesp, aproximar a academia do campo. Sim. Você consegue identificar algum mito? Alguma coisa que parece que é uma solução mágica, mas que na prática não funciona? Primeiro que eu acredito assim, bala de prata não tem. Não tem. E não tem receita de bolo. Eu acredito que cada empresa tem o seu jeito de funcionar, o que ela acredita, o que ela quer, o que ela busca. Alguns buscam dinheiro, outras reconhecimento, outras ser a maior do mercado. Então, isso vai trazer a diferença de um para o outro. Mito. Se você acredita que você não tem uma cultura, você tem. Você só não sabe. Exato. E não é sua. E não é sua, Se que é você pior. não sabe, Que é não é pior, sua. porque você não Que é controla, pior. né? Exatamente, Você que é não pior. controla. Então, isso é um grande mito. Porque quando eu fui olhar para a cultura, eu falei, mas nem tenho cultura. Aí na hora que eu vi tudo que o cara passou, eu falei, nossa, minha cultura é pior do que eu imaginava. A minha cultura não é minha. Porque eu não era minha. Muita coisa... Ou era Essa coisa empresa que eu não é tolerava. minha. Era coisa que eu tolerava. Mas você sabe que até hoje, né, pegando só, agregando na colocação que você está fazendo, até hoje, quando a gente faz prospecto para alguns clientes, ainda existem empresários que falam, olha, eu sempre funcionei desse jeito, a coisa que sempre funcionou assim. Eu não consigo identificar um problema dentro da minha empresa. Mas né? eu tenho vários clientes que não tem nada de cultura, que não é clara, que não faz reunião, e eles ganham dinheiro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Só que você vai ver, não se fala a mesma língua, tem muito erro de comunicação, falha, desperdício, perdas. Aí você vai ver, tudo bem, é porque talvez o negócio seja muito lucrativo. Sustentável, Exato, né? isso E eu ia sustentável. comentar. Sustentável. Poderia ser melhor o lucro. Poderia ser melhor. E porque Né? ainda, muito provavelmente, não bateu um concorrente ou uma importação na porta da empresa. Porque se bater, vai ser mais concorrido, vai ter mais concorrência. E outra? A concorrência faz a gente se mexer. Exato. E outra, você não, às vezes o cara não percebeu o turnover que ele tem, Turnover. a troca de pessoas que é grande, que não fica. Porque lá na empresa, mas não tem turnover na sua empresa? Você não tem, porque a gente também erra na contratação. A gente melhorou demais na Sim. contratação. E tem coisas na contratação que não dependem de você. E que você não tem- pega. Que também não Que é- tem uma bala de prata. que não Também, tem. Não dá pra tem. saber. Só que a gente hoje tem colaboradores de 2, de 3, de 5, de 7 anos. É. Tem colaboradora que saiu e voltou para trabalhar com a gente, porque eu falei assim, você não quer voltar num lugar que É. não era bom. E lembrando um detalhe bastante importante, né, Luciano? Eu acho que é muito divertido
a gente quando faz prospecto de cliente novo na consultoria, porque cada cliente acha que o negócio dele é mais complicado que do outro. Mas se tem um segmento que eu acho que é difícil contratar e turnover, é o seu. Né? É fácil encontrar um técnico? De jeito nenhum. Eu comento, quando a gente fala em bancos de emprego, que a gente tem vaga aberta, tem muito tempo, aberto permanente, e não tem candidato. E não tem. Né? Outro mito que eu lembrei agora, que é assim, ó, quando o cliente, quando o empresário fala assim, na minha empresa, na minha cidade, no meu negócio. Ele acha que o dele é diferente e não vai acontecer isso. É só aquele pedacinho, só aquilo, né? As dificuldades são aquelas. Então ele fala assim, mas no meu negócio é diferente. Na minha cidade o pessoal é assim. Isso é um grande mito. Isso é igual para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer negócio empresa. É negócio. Exatamente. Negócio é negócio. É até um dos propósitos que a gente tem, que a gente falou, né? Que nós vamos falar sobre business, sobre empresas, do jeito que manda o figurino, né? Falando nisso, Riva, assim, ó, quando a gente fala assim, na minha empresa, eu cansei de falar isso. Mas na minha empresa não funciona desse jeito. Ou sempre foi assim. No meu setor tem essa dificuldade. É mais Depois difícil que os outros. Depois você começa a estudar, que você começa a ver, muda o CPF, muda o CNPJ e o desafio é o mesmo. Sim. Então, eu já mudei lá. A gente fala assim, a gente tem algumas máximas lá. A gente até, que nem quando a gente abre uma vaga, é um amigo que fala isso, o Vitor Prates. Ele fala assim, Luciano, você já achou a pessoa, já está contratado, você só não encontrou o cara ainda. Porque senão, você ficar focando que não tem gente também, não adianta. Então a gente não fica focando mais. Antes eu reclamava, puta, tá difícil, não acha gente, não sei o quê. Você tem que contratar e moldar, né? E hoje a gente faz muito isso, a gente pega às vezes a pessoa para ensinar. Sim. Pega uma pessoa que não conhece equipamento, máquinas, empilhadeiras, e você treina. Eu acho que então tem a gente não reclama mais. Eu me recordo que teve uma vez que você comentou que independente de ter a vaga ou não, se surgiu o candidato certo, você tem que levar para dentro. Fala um pouquinho disso daí, qual que é o insight que para você ocorre sobre isso aí? Eu li isso, cara, e eu li uma vez num livro e depois vi num podcast. E o cara falou isso, eu fiquei assim no começo sem entender muito, falei, mas você vai pôr uma pessoa para dentro, sem precisar? Você nem tem vaga? E depois eu entendi o que ele quis dizer, porque ele falou assim, hoje está tão difícil de você achar uma pessoa que, vamos pensar assim, que bata nos nossos 3 Cs, um cara que tem um comportamento compatível, que tem um conhecimento compatível, que tem uma compatibilidade compatível. Eu já fiz isso. Eu contratei uma pessoa, a Loura falou, mas o que você vai fazer com ele? Eu falei, Loura, eu não sei ainda. Mas eu sei que o cara é bom, a gente tem que achar alguma coisa que ele encaixa aqui dentro para nós não perder a pessoa. Ele vai embora, né? Ele vai... E ele ficou com a gente um tempo e depois saiu porque ele quis. E vida que Mas segue. a gente trouxe para dentro porque eu falei, cara, esse cara é o que a gente procura. Tem comportamento, tem conhecimento técnico e tem compatibilidade com o que a gente acredita, esse cara não pode sair. Eu acredito que as empresas não têm essa visão, Riva. E às vezes elas perdem. Cara, hoje eu saio, eu falo assim, Cris, olha esse cara como é que atendeu. Eu vou falar para ele ver se ele não quer vender empilhadeira, cara. Ué? É a busca. É a busca, porque às vezes o cara está no lugar errado. Quer dizer, ele está no lugar certo e pode estar no lugar melhor ainda. Melhor ainda que é com você. Virou um headhunter aí, né? A gente fica de olho. Mas é porque um grande desafio que tem, ainda mais quando você fala em liderança, até mesmo cultura, não adianta. Se você encontrar a pessoa certa, estava até me ocorrendo aqui. É igual um casamento. Poxa. Encontrou a pessoa certa, leva para sua empresa para trabalhar o resto da vida. Ô Lu, e como você acha que é possível identificar, por exemplo, o nível de toxicidade ou quando a cultura não está funcionando dentro da empresa? Como você acha que é um bom insight aí para deixar para o pessoal de casa, o pessoal, os empresários aí, para identificar que a cultura está tóxica, que não está legal? Tem algum indicador, tem alguma coisa que acontece que dá para ver isso? Eu acredito que você pode ter desalinhamento do time, quando o que você está falando não está acontecendo. Eu acredito que é uma. Quando você tem, em vez de unidade na empresa, você tem grupos separados, blocos que não funcionam em unidade. Aí você fala assim, Luciano, lá então é impecável? Não. O que nós estamos trabalhando, por incrível que pareça, esse mês que passou e agora esse que vai entrar, é unidade. Porque o comercial quer vender, o financeiro quer limitar por causa que tem regras de venda. O assistência técnica quer fazer, aí o comercial depende deles, e aí você vê que começou a criar um pouquinho. Eu falei, não, peraí, gente, isso aqui é unidade. A gente trabalha por benefício da empresa. É um time, né? E é um time. Tanto que hoje a gente chama de time. Antes eu chamava de... Equipe. Já não chamo mais, já chamo de time. Eu falo, gente, a gente está num time aqui. Então isso tudo você vai moldando conforme vai acontecendo. Mas que nem você falou, para mim que nem a gente estava lá com um desafio. Não atingia o alvo, nós fomos ver,
era desalinhamento do time. Aí nós mudamos o foco, estamos atingindo o alvo pela segunda vez consecutiva. E superando. Eu acredito que é um jogo de xadrez. Mexeu numa peça, mexeu na estratégia do jogo. É um jogo não é separado, é um jogo de xadrez, né? Com emoção, né? Com mais emoção. Com muita emoção. Sempre com muita emoção. Com muita emoção. E é legal essa estratégia que você falou, porque me ocorre muito. Tem muitos treinamentos aí de treinamento de equipes, né? Formação de equipes. Eu acho que é legal, mas a equipe é importante lembrar que ela é a equipe do departamento. Equipe de vendas, equipe financeira. O time não, o time é da empresa. O exemplo que tem é o exemplo da Copa do Mundo, o último campeonato que teve da seleção brasileira. É um que eu gosto muito de falar. Valendo milhões, aquele gol que a bola foi para o Rivaldo. Quem conhecer, depois pesquisa em casa. O Rivaldo faz o porta-luz. Ele estava com a mesma quantidade de gol que o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo chapa a bola e faz o gol. Aquilo é o maior exemplo de time. O Rivaldo poderia ter tentado matar a bola e o zagueiro tirado dele e chutado para fora. Ele não, ele deixou o Ronaldo fazer o gol. É o grande desafio que a gente tem dentro da empresa. Exatamente. Todo mundo fazer para o resultado da empresa e não para o resultado individual. Não pode ser. Eu sempre acredito, Riva, assim, ó, quando eu olho para o time, você tem que olhar para o resultado individual e do coletivo. Eu gosto de olhar os dois. Porque você tem que entender assim, pô, esse cara aqui está entregando bastante, esse não. Aí você vê o que não está entregando. Tem espaço para desenvolver. Por quê? Né? Para ele desenvolver, Exato. ele tem que entregar. Então, o individual é importante, sim, cara, mas nunca acima do coletivo. Não. Não pode ser. Não pode ser acima do coletivo. O coletivo é a marca da empresa, é isso que sustenta o processo inteiro. Né? Porque, de repente, você tem... É um dos temas que nós vamos falar mais adiante um pouquinho, é sobre o chamado... empreendimento interno, né? A gente tem essa possibilidade, eu indico sempre que o funcionário acredita que ele é um CNPJ dentro de um CNPJ, porém não pode ser concorrente. Exato. Ele é um CNPJ, ele tem que entregar dentro do seu negócio, mas ele não pode ser concorrente com ninguém, né? Então tem que agregar. E uma das coisas de cultura que eu gosto de mostrar sempre que a gente fala na empresa é assim, ó, você não trabalha para a empresa. Nunca você trabalha para a empresa. Você está trabalhando para você. Exatamente. O sonho é seu, as coisas que você quer realizar é sua. A empresa ela tem que ser um trampolim para você conseguir fazer. Ela tem que ser uma ponte. E tem que ser bom para os dois. E enquanto tá bom para os dois, funciona bem. Não pode ser individual. Ah, não, é só para a empresa. Ah, a empresa não olha. Não, a gente olha para a pessoa. A gente fala lá que a gente é uma empresa focada em resultado hoje, humanizada. Mas que é humanizada. A gente olha para as pessoas, entende as pessoas, trata cada um diferente, não tem como tratar todo mundo igual. Aí você vai mostrando que é uma cultura de fazer isso. Ah, Luciano, mas isso é fácil? Não, pô. Se fosse fácil... Todo mundo estava estourando. Estava estourando, e não é. Né? Esse é o grande desafio. Ô, Luciano, e qual que, dentro dessa odisseia, vamos pensar em liderança e cultura, qual que você acha que é o papel, e se você acha que é ou não é RH, o departamento interno que mais é responsabilizado por essas duas vertentes aí? Qual que é o papel do RH, você acha, nessa tríade que você colocou? Cultura, liderança e resultado. Eu acredito que o RH é fundamental nesse sentido, na minha opinião. Até primeiro para criar as estratégias de quem vai entrar na empresa. E depois como permanecer. Porque querendo ou não, não é só trazer para dentro. É mostrar que compensa ele ficar e fazer com que ele queira ficar por conta, né? Essa parte de RH não é o meu forte. Eu sou o cara de execução, de fazer, de estar junto com o time. Mas eu hoje enxergo, pelo tudo que eu vi, que o RH é a peça fundamental. O recrutamento em si ali, vamos pensar no recrutamento. O recrutamento, para mim, é a peça-chave para você pôr. Porque assim, ó, se você está criando uma cultura, você já sabe o que você quer, onde você quer chegar. Tem todo o processo. Você tem que saber quem é que tem que estar contigo. Isso. Então, se você já sabe aonde você quer chegar, o que você quer fazer, pô, o quem é muito importante. Porque o como você já tem. Já tem. Você tem processo, você tem procedimento, você e tem já sistema, rodando já está rodando. Tá rodando. Agora, o quem, né, que eu chamo que é a pessoa que você vai pôr para dentro, essa é fundamental. Essa eu vejo que você tem que olhar diferente. E é um negócio que, às vezes, os departamentos internos da empresa, até mesmo o RH, não enxerga. Mas, por exemplo, você imagina que você tem uma célula que tem 3 funcionários. Você contratando um, você está contratando ali uma fatia importante do time. Sim. Né? Então, acaba não entendendo. Mas é o que você falou, você tem a cultura desenvolvida, você tem tudo rodando. Se você coloca uma pessoa que está desalinhada, aí entra o que você falou da indicação, né? O cara já entra e já entra meio que amaciado, já entra meio que alinhado. Exatamente. A gente usa
as indicações e a gente usa RH. Para o RH, a gente passa exatamente tudo que a gente vem falando até agora para ele entender que, cara, você trazer uma pessoa para mim tem que ser assim. Semana passada, a RH mandou 2 currículos para nós, a gente olhou, fez entrevista, falou, estamos desalinhados com quem você está mandando, com quem a gente precisa. Aí fizemos mais um briefing e tal, mudou totalmente. Ela falou, puxa vida, nós não tínhamos percebido isso. Alterou o desenho. Alterou o desenho, vem mais certinho, vem mais preciso. Então, a entrada, o RH ele tem que ser fundamental para saber tudo isso também, porque se o RH... Aí que tá, né? É sempre comunicação. Se o RH não sabe exatamente o que você quer, onde você quer chegar, quem é a pessoa que você está procurando o mais próximo possível, se ele trouxer alguém errado e você falar, pô, vamos pôr para dentro... Perdeu. Você caminha para trás, né? Você caminha para trás. Caminha para trás. Essa questão da comunicação a gente sempre fala, comenta também, né? Que é muito importante, porque às vezes o óbvio tem que ser dito. Isso é incrível. Né? Isso é incrível. Porque às vezes fala assim, olha, eu sei que é assim, assim, mas será que eu comuniquei a minha equipe que eu quero isso? Mas você sabe que é interessante, né? essa frase que você falou, o óbvio tem que ser comunicado. Dito. Só que uma coisa que eu acho que é importante, certa vez num cliente, um funcionário me falou, Rival, é óbvio. Eu falei, não é óbvio, porque se fosse eu sabia. Exato. Então eu diria que muito poucas coisas dentro de uma empresa é óbvio. Se não fosse, não precisaria de procedimento nem nada. A gente tem clientes assim que nós fazemos uma reunião de comunicação e de alinhamento mesmo. E eu diria que 99% das vezes o pessoal sai e fala assim, nossa, era isso que você queria? Então, o pessoal... Gente, era comunicação. E coisa simples, não é nada de e-mail, WhatsApp, Sim. né? É comunicação, é sentar frente a frente, explicar o que você precisa, o alinhamento que tem que ter. É sobre isso. E olha que, no nosso caso, a gente está como contratado, como consultor. O ruído é muito menor. Agora, você imagina internamente. Todo dia, líder né? com time com líder, como esse ruído é grande. Porque, quer queira ou não, existe um ambiente de concorrência lá dentro. Sim. Luciano, qual que é o papel? Você falou bastante aí que você se desenvolveu liderança e tal. Então, me parece que em termos estratégicos está ok, mas qual que você acha que é o papel do seu líder lá dentro da sua empresa, lá dentro da Empilhax? Qual que é o papel do seu líder lá na manutenção da sua cultura? Crucial. Ele tem que estar inserido na cultura para ele também disseminar a cultura com os outros. Porque quem está abaixo dele tem que saber que ele também está inserido. Porque se ele não tiver inserido, você também tem ruído. Aí é aquela, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem que ser referência. Exato. Né? Tem que ser referência. O líder tem que ser referência. Ele tem que ser o primeiro a comprar ideia. Ele tem que ser o primeiro a comprar ideia. Né? E fazer com que aconteça. fazer acontecer. Porque os liderados vão se espelhar nele. Vão. Inevitavelmente. E o que eu reparei? Que os meus colaboradores, antes de eu ter essa virada de chave, eles já faziam isso e eu não reparava. Então vai acontecer. É natural porque eles vão espelhar o que você está fazendo. Sim. Se você falar alto com o cliente, você deu liberdade para eles falar alto com o cliente. Se você falar alto com o colaborador e você xinga, ele fala, mas se o patrão xinga, por que eu não vou xingar? Pô, o patrão mente, eu não vou mentir. É a extensão do CPF do empresário. Continua sendo o CPF. O espelhamento, né? O espelhamento. Eles vão fazer o espelhamento inconscientemente. Né? E sem... É aquela, você querendo ou não vai acontecer. Você não tem como... Não tem como correr. Não tem como correr. E você acha que, por exemplo, um líder consegue tanto afetar positivamente uma cultura que está ruim, quanto negativo uma que está boa? Sim. Ele tem papel direto nisso aí, você acredita que sim? A gente teve casos na empresa de pessoas que a gente colocou apostando, só que ele não acreditava na cultura da empresa. E está errado? Não, Ele não tem que acreditar ou não, ele só tem que seguir o que a gente acredita. Então, se ele não acredita, já é um empecilho para ele estar dentro. Né? E a gente, em pouco tempo, a gente viu isso, a gente fez um alinhamento, falou, cara, não dá para a gente continuar porque você não acredita nisso, isso aqui a gente não vai mudar, porque isso aqui é nosso, cara, é cultura nossa. Isso aqui é uma coisa que a gente não abre mão, é inegociável isso aqui. Exatamente. E aí é importante, é sempre importante a gente pegar, até no líder, porque isso funciona com o líder e com o operacional, né? Sim. A gente tem habilidades que são natas, que vêm como personalidade da pessoa, e habilidades que são treinadas, né? Aqui é treinado, ok, mas como esse caso que você falou, me parece que é a personalidade do líder aí. Lá a gente olha para isso por comportamento. A personalidade, a gente olha nos nossos 3 Cs, é o comportamento. Comportamento. E comportamento você não muda do outro. Você orienta, você dá dica, você fala, isso aqui se fizesse assim é melhor. E depende da pessoa.
E ela também está inserida, que ela veio de outra cultura, de pai, de mãe, como ela foi criada. A empresa que ela trabalhou era de outro jeito. Aí quando ele entra na sua, eu falo isso na integração. Eu falei, ó, você está chegando na empresa, a empresa ela tem um limite para aceitar o que é de fora, mas você tem um limite muito maior para aceitar o que é de dentro. A gente não vai deixar de acreditar no que a gente acredita porque você não acredita. Não acredita. E nem podemos fazer isso. E às vezes tem muito choque de cultura, né? Bastante. Bastante. Muito. E o que eu vejo é assim, ó, quando você, entre liderança e cultura, os dois trabalham juntos. Mas quando você sabe o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer fazer, o que começa, aí o pessoal fala assim que às vezes o cara é chato ou ele é intolerante. Eu falo assim, eu estou ficando muito mais intolerante a algumas coisas que eu não admito mais. Uhum. Então não é que eu estou ficando chato, eu só estou ficando... Mais experiente. Não, eu estou ficando mais exigente com o que eu quero. E às vezes isso incomoda. Mas a exigência, ela também acontece nos candidatos. Eu já participei de processo Exatamente. de recrutamento e o candidato me perguntou, eu quero saber qual é a cultura da empresa. Olha que legal. Já cheguei. E eu fiquei assim, falei, nunca ninguém me perguntou nada sobre. Geralmente quando começa, qual é o salário, É isso aí. E o, né, os pior, horários. e o pior é que, de repente, quem é do RH, se recebe uma pergunta dessa, já trata o candidato como pejorativo. Porque... Pode ser. Pô, trata como né, pejorativo. Aí eu fiz a pergunta, eu falei, tá, mas me explica melhor por que você quer saber a cultura da empresa. E aí o candidato foi bem claro, se não bater com a minha cultura, eu nem sigo no processo. Ele nem tinha recebido Olha que legal. nenhum sinal de que se ele continuaria ou não no processo. Ele colocou o limite ali. E eu achei muito interessante. Mas o que é legal disso, assim, ó, eu lembrei de alguns casos. Quando a gente falou assim, na entrevista, falou, ó, tem coisa que a gente não abre mão que é inegociável. Primeiro, é mentira. Cara, a gente não admite que minta aqui dentro, nem para colaborador interno, nem para cliente. Eu me livrei de mentiras desse jeito. Uhum. O cara virou. Que bom. Então já também. Tá meio Eu falei, mas caminho por quê? Ele falou, cara, a empresa que eu tava, cara, eu tinha que mentir para os clientes no telefone. Meu Deus. Eu ficava meio assim, que eu falava, cara... Aí o cara falou, não, fala para ele que vai entregar amanhã. Mas eu já sabia que não ia entregar, não estava pronto. Então, ele entrou na nossa empresa porque ele falou, cara, essas coisas é o que eu acredito. Me sinto E a confortável. cultura, eu não vou precisar mentir? Não. Ótimo. Não preciso enganar o cliente? Eu falei, não. Jamais. Ele falou, nossa, então beleza. E nós fizemos uma entrevista, por incrível que pareça, fizemos hoje cedo. Uma entrevista para uma vaga nossa. Aí o cara falou, nossa, mas a entrevista de vocês é diferente. Eu falei, mas o que é diferente? Eu falei, vocês não me perguntaram nada profissional? Eu falei, mas você não me mandou um currículo aqui? Já sei o que profissionalmente No você seu faz. currículo está escrito tudo o que você faz, o que você é formado, o que você fazia nos empregos anteriores. Partindo da premissa que a gente não acredita em mentira, você não mentiu no currículo, beleza? Então, se a gente te contratar, você vai ter que provar o que você faz. Exato. Então, eu não preciso saber do seu currículo, eu quero saber se você é compatível com a gente. Quem é você? Se você tem um comportamento que é compatível com a gente acredita. Mas aí você falou do negócio importante que as empresas elas contratam por competência e demitem por personalidade ou comportamento. Então, quer dizer, quer mudar essa equação? Começa a contratar por comportamento. Me parece que é o que você tem focado. Isso é estatístico, tá? 97% das demissões são por comportamento, não por incompetência profissional. Faz bem o trabalho. É 97%. Você pensar é muita coisa. Muita 3% coisa. é por incompetência. O cara, ele não sabe fazer, ele não entregou o que foi combinado. Não, 97% é por comportamento. Os caras olham o currículo, pô, achei o cara certo. Aí o cara vai lá, o cara é arrogante, o cara xinga, o cara falta, ele não ensina os outros, ele não segue o procedimento, ele não aceita um feedback. Aí ele é demitido por comportamento. E até um ponto importante, né? Porque o que nós estamos falando, tecnicamente, treinar não é tão difícil. Treinar. Não. Agora, pegar uma pessoa que tem um determinado tipo de comportamento e mudar isso daí é complicado. É desafiador. É desafiador. É desafiador. Há quem diga que, inclusive, ninguém muda de opinião, né? Só aceita. Eu assisti uma entrevista, a moça falou assim, a empresa ela não pode ser clínica. Ela tem que ajudar as pessoas, você tem que olhar o lado humano, mas a empresa não é uma clínica. Então chega até um certo ponto que a empresa é responsável. Depois ela não é mais. Então o comportamento, é o que nem eu falei já, você consegue ajudar a pessoa, falar sobre
algumas coisas, você orienta, você fala, você viu o seu comportamento nisso, só está criando atrito. Mas se o cara não quiser mudar, você vai falar 200 vezes com ele E não vai sair. e ele não vai mudar. Tem uma máxima que a gente fala para os nossos clientes, né? O TTL. Boa. Conhece o TTL? Eu conheço o TTT. TTT. O TTL é mais agressivo. Qual que é o TTT? Treina e libera. O TTT é igual, é treina e troca. Boa, Eu boa. conheci o Isso aí. TTT. Treina e troca. Mas Exato. é porque eu inclusive Porque hoje... chega uma hora que não dá mais. É sobre Não isso. dá. Eu, inclusive, hoje eu recebi a pergunta de um cliente. Ele me falou, Rivael, tem um treinamento, o funcionário recebe e ele fala depois do treinamento que o treinamento foi uma porcaria. Em Ou suma. não acredita Ou não acredita. naquilo. Eu falei para ele, você tem que separar o que é... Olha, eu tô sendo pessoal. A pessoa não gostou do meu treinamento, tá tudo ok. Desde que ele esteja performando. Sim. Agora ele não tá performando e fala que um treinamento de produtividade é ruim. Sim. Então você tem que treinar. Agora tá tudo ligado a resultados. Resultado. O treinamento que você faz tem que ser baseado em resultado. Melhorou o resultado? Ok, não melhorou? Treina de novo. Não Sim. melhorou? É muito caro manter um funcionário desse na empresa, né, Luciano? Sim. É que eu falo assim, né? Tem uma máxima que eu gosto, que eu mudei uma frase que é assim, não tem aquela ruim com ele, pior sem ele. Exato. Eu falo assim, é ruim com ele, melhor com a pessoa certa. É isso aí. Não adianta você segurar o cara que é ruim. É melhor, às vezes, você estar sem ele, pesa um pouco no momento, mas ele também não está atrapalhando. Pesa e ao mesmo tempo é redundante. Pesa, mas fica leve. Pesa, mas. Olha leve. que interessante. Pesa, Parece mas redundante, fica né? leve. Pesa, mas fica Mas é leve. Essa é excelente. É leve porque às vezes você tem funcionário dentro da empresa que toda manhã você vai falar, vou ter que trombar com ele ali, não vai dar Isso, certo. Isso é não desalinhamento. adianta. É desalinhamento. Luciano, você acha que é mais fácil desenvolver uma cultura nova ou mudar uma cultura existente? Aonde você acha que cabe mais desafios aí? Cara, os dois são desafiadores. Porque o que você tem que ter é assim, ó. A partir de agora nós vamos criar uma cultura. E tá claro isso? Vai dar trabalho. Vão ter pessoas que não vão se adequar. Eu tenho exemplo de um ex-sócio meu, ele trabalhou 12 anos numa multinacional, numa empresa nacional, mas que é gigante. Trocou o diretor, cara, ele trocou de cima para baixo. Todo mundo. Mudou. E ele foi um dos que foi mandado embora. E ele ficou chateado que ele falou... Qual que era o nível dele? Gerência? Não, ele era gerente nacional. Mexeu no tático. Mexeu em todo mundo. Mexeu no tático. Ele chegou no cara e falou, chamaram ele para reunião, ó, a partir de amanhã você não faz parte mais do quadro. Eu falei, mas vocês nem me deram a oportunidade. Né? Aí o cara simplesmente falou para ele, e aí caiu a ideia da cultura para mim. Ele falou assim, o rapaz que tinha sido encarregado da reunião falou, nós não temos tempo de mudar a cultura que você já tem da empresa, que era antes. A gente não quer isso. A gente já veio com uma cultura diferente. É mais fácil desenvolver do zero. E eu quero pôr as pessoas assim, do zero. Para não ter o problema de ter nenhum conflito, porque uma hora ou outra você vai falar, mas aqui funcionava assim. Não é mais. Retrabalho. Aqui não é mais. Aí caiu a ficha dele, porque daí ele falou, ele ficou muito chateado. Mas aí, quando ele me contou essa história, ficou tão claro para mim que eu falei, cara, às vezes a gente vê acontecer isso que muda tanta gente, e você fala, os caras mandou todo mundo embora, não deu chance. É que aí eles já estão acostumados, que sabe que quem já está enraizado na cultura antiga, vai ser muito difícil de aceitar a cultura nova. Porque não é como trocar o óleo do carro, não né? é como trocar o óleo. Aí você falar para mim assim, Luciano, mas então você fez a cultura do bora para outra. Meu código de cultura demorou 2 anos para mim fazer. 2 anos. Só que eu fiz assim, sem parar. Quando eu comecei tinha 8 slides. Hoje tem 121. Meu Deus. Porque a gente foi inserindo coisas que a gente acredita que é importante. Que ela quando vai a pessoa se adaptando em pleno entra, ela curso. tem que saber. E não vai parar aí, né? Você vai remodelar. Eu vou remodelando. Eu já reparei vai revisitar conceitos, eu né? já tive que tirar coisas e colocar. Talvez eu não aumente tanto, Sim. mas você vai remodelando. Não vai parar a evolução dele, eu digo, Então, né? assim, uma dica que eu dou, que nem você perguntou, o que é mais fácil? Criar uma cultura nova ou refazer. refazer? Eu acredito que se você já tem, você tem que ver o que está funcionando. Tipo assim, numa folha de papel, o que funciona faz ou o que não sentido, funciona. né? O que faz sentido para nós ou não. O que eu vou tolerar ou não. E dali, você tem que setar e falar assim, a partir de hoje a gente não tolera mais isso. Só que não adianta você pôr goela abaixo. Uma das coisas que a gente fez na empresa, que foi incrível, assim, que foi uma ideia até do Vitor, que é um consultor que é amigo nosso e que está com a gente também há bastante tempo, ele falou assim, Luciano, vamos fazer o seguinte, fez uma reunião com todo mundo. Falei, pessoal, nós temos que criar algumas regras. O que é inegociável dentro da empresa para vocês?
que não pode ser mais aceitado aqui dentro. Cara, eles fizeram uma lista de 24 coisas, a gente compilou, porque várias coisas foram iguais de um com o outro, mas fizemos uma roda assim, ó. A gente criou um contrato moral. Aquilo ali é o que é inegociável. Acabou. Dali para frente foi mais fácil, porque foi eles que quiseram. Você falou, isso aqui é inegociável. Porque o tinha resto... coisa que eles falaram lá que eu falava, cara, não sabia que isso aqui acontece. Pô, eu não sabia que para eles isso incomodava. Você sabia que existia, mas não tinha listado tudo, né? Porque... Aí foi listado. Então, dali para frente, ficou mais fácil para mim criar o código de cultura. Porque eles já tinham balizado o que eles não queriam. E aí eu falei, pessoal, isso aqui não fui eu que pus goela abaixo. Não fui eu que falei assim, nosso código de cultura começa aqui. Foi eles que balizaram. Que legal, né? Construiu todo mundo. Não, e é interessante o que o Luciano está falando, porque quando legal. você olha na academia, é o que eu falei, todo mundo fala. Por isso que eu falei que talvez seja um mito. A cultura é o jeitão do dono. Não, no seu caso, é o jeitão do dono, porém você ouviu o time. Exato. E aí você acaba tendo uma cultura mais aderente. Exato. Não é que nem você falou, cria a cultura inteira e empurra a goela dentro, não faz muito sentido. Porque daí os caras iam entrar e falar, quem entra novo, eu explico, isso aqui não fui eu que não veio eu que fiz, foi vocês. Aí eu falo, por que foi vocês? Lê aqui, 20 itens. Você discorda de alguma coisa que está escrito aí? Eu não. Para mim faz sentido, tudo está aqui. Acabou. Então quer dizer que você também está inserido, porque quem criou foi lá atrás. Mas até hoje ninguém falou, não concordo com esse aqui. Esse aqui não faz sentido para mim. Sim. Então você concorda. Então ele assina o contrato moral, fica guardado. Acabou. E quando a gente faz uma reunião de alinhamento, se tem alguma coisa ali que foi muito fora, a gente pega, tá vendo isso aqui? Lembra isso aqui? Isso aqui foi você que concordou. Porque é mais fácil de alinhar. Quando você não tem, você alinha com o cara, mas eu nem sabia que vocês não queriam que fizesse isso, pô. Você acaba perdendo a aderência, né? Não tem. Exatamente. Não fecha. Exatamente. A conta não fecha. E como você acha que a gente, principalmente pós-pandemia, 5 anos aí, né? 4 anos, como você vê nos próximos 5 anos aí com o avanço da tecnologia, as inteligências artificiais, você acha que de certa forma pode mudar de forma colossal? Como você vê o futuro aí da questão cultural e até mesmo do desenvolvimento de lideranças? Vamos lá. Eu ainda uso pouco inteligência artificial na empresa. Uso mais o que a gente tem um CRM, o CRM tem algumas coisas, mas eu uso pouco. O que eu enxergo que vai... Eu vejo assim, a cultura não é inteligência artificial. A cultura não vai ser quem vem de fora para trazer para você. É uma coisa que o cara vai ter que gastar para fazer. Porque é igual missão, visão e valores. As minhas primeiras eu tinha que era bonito para aparecer no quadro para falar que tem, na internet. Aí perguntava, você não lembrava mais ou menos. E não fazia sentido. Não fazia sentido. Hoje não. Missão, visão, valores. Nossa, faz sentido? Faz. Tá até para mudar já, porque já deixou de fazer sentido algumas coisas. Nós temos que readequar elas porque a gente está acreditando mais hoje. Então eu vejo assim, vai mudar? Eu tenho certeza que sim. Só que positivamente, que nem... Eu vejo muito as pessoas que eu sigo de IA, eles falam assim, a IA não veio para tirar o cara que é bom. Ele veio para melhorar o cara que é bom. Exatamente. Ele vai ajudar o cara a ser melhor. Então, se a gente souber lidar com ela, com certeza. Processos e procedimentos vão ser melhores com IA? Sem sombra de dúvidas. Mas vai tirar o emprego dos incompetentes. Porque você não vai deixar de pensar... Quem não estudar, quem não se adequar e não se atualizar, vai acontecer. Exato. Eu vejo assim, uma outra coisa. Você já deve ter visto isso. A IA veio com muita força. Veio substituindo. Aí os caras estão voltando, porque assim, tá precisando humanizar o atendimento. Sim. Mesmo com a IA, eles estão trabalhando para o atendimento ser humanizado. Porque se ele for muito digital, se ele for muito máquina, a pessoa não gosta. Eu não atendo nada que vem que é gravado, cara. E a gente particularmente. Eu já faço isso. Eu tenho um cliente que faz atendimento com o WhatsApp por voz. E tem cliente que não gosta, porque a voz ela não tem esse tom natural. Sim. Então é aquela coisa assim, você gostou disso? Então você compre. Mas sabe? Então é até algumas coisas que precisam adequar. E aí quem vai fazer isso? Tem que ser um humano. Vai ser um humano que vai preparar aquilo, né? Mais humanizado. Exato. E de certa forma, vai tornando preguiçoso o operador. Eu tenho um caso que aconteceu recentemente, que o que acontece? Foi instalada uma automatização de chat e o cliente entrou em contato, um cliente quente, um cliente em potencial. Um lead quente, né? Um lead quente. Ele fez uma pergunta e já deu a descrição do que precisava. A inteligência respondeu. Aí ele respondeu a segunda pergunta da inteligência. A inteligência respondeu de novo. Aí estava na quinta pergunta que o cliente já estava falando com o produto e tudo, e a inteligência respondendo, e o operador não
não tinha entrado em contato com o cliente. Né? E aí a gente ainda, quando pegou e fez o bate-bola ali com o operador, ele ainda apresentou pra gente o resultado, a história. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado, né? E perdeu venda, né? Sim. Não sei se perdeu, né? Mas o que acontece é que quem tiver um pouquinho mais esperto, eu acho que tem limite, né? Eu acredito também. Eu acho que tem limite. Tem coisa, tudo bem, mas tem limite, e o limite ele é uma linha bem tênue, né? Ela pode te ajudar, mas ela pode arrebentar com o seu negócio. E eu acredito Ela nisso pode também. arrebentar Você tem com que esse tomar negócio. esse cuidado, porque... Por isso que hoje o que mais tem é treinamentos de inteligência artificial. Você pesquisar no Google, aí Tem vem bastante. aquele monte. E o que é interessante, que nem a gente falou, né? A IA, e aí? Aí tem um outro quesito. Não sei se você já reparou. O pessoal que mexe com IA, eles estão procurando pessoas 40 a mais. Eu tenho. Sim, já vi também. Mas não porque eles conhecem mais tecnologia, porque eles têm muito mais vocabulário. Foi isso aí. Muito mais conhecimento. Porque a IA também, se você não souber Alimentar, questionar ela, não sai. não sai. Pergunta certa, né? A pergunta certa, a Você tem que forma saber certa de direcionar, perguntar. tem uma direcionar, sequência exatamente. de ações, então Exato. tem toda uma estrutura para você E dar os a comandos. e a geração, não porque a gente está falando que a geração é ruim ou boa, até Não. porque São os prompts, até a né? sugestão da Marga, Isso, pronto. um dos próximos convidados nossos aí é um convidado aí que está nessa geração nova que está voando. Então a gente não deprecia isso aí. Mas o que acontece é o seguinte, que a cada geração que vai evoluindo, o tempo vai ficando mais curto, vai ficando mais apressado, é fato. Então tem que dosar isso. E é aí que eu acho que mora o problema. Né? Acredito também. Luciano, qual que você acha que é a grande habilidade aí do futuro para um líder aí? Qual que é o líder do futuro? Cara, eu acredito que o líder do futuro é um cara que sabe ouvir, que é uma coisa que eu tive que aprender assim, e ainda é uma dificuldade para mim, vou ser bem sincero. A gente está em evolução sempre, já melhorei demais nisso. Mas você tem que aprender a ouvir os outros. Você tem que saber que você não é o dono da verdade na liderança. E às vezes uma pessoa pode dar uma ideia e ser melhor que a sua e você tem que aceitar. E às vezes isso não é demérito nenhum. Lá acontece direto. Às vezes os meninos lá dão uma ideia e falam, caraca, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado e rolou e deu certo. Porque o cara tá numa ideia que você não tava ali na hora. Então eu acredito que tem que ser um cara que ouve. Eu acredito que uma grande questão é que as pessoas não estudam liderança. Eles vão muito naquela vibe assim, mas liderança é nato. Cara, tem um monte de coisa que é nata. Tem gente que tem mais facilidade em algumas coisas. Mas precisa continuar treinando. Mas se estudar e treinar as habilidades, qualquer um consegue. Não, mas, Exatamente. porque a habilidade que é nata da pessoa, se ele seguir ela sem treinar, ele vai ser raso. Ele só vai conseguir ser excelente se ele treinar. Se ele treinar. É só a gente pensar, seja lá Messi ou Cristiano Ronaldo, um dos dois ali o pessoal fala que tem uma habilidade nata. Só que se não tivesse desde os 10 anos de idade jogando futebol, 1000 horas de treino, né? não chega, não tem a bala de prata, né, Luciano? Exato. Eu acho que isso que Não você falou, tem. acho que vale para tudo. Não tem para onde correr. Não tem. Bom, eu acho que a gente está chegando na reta final, então todas as segundas-feiras, lembrando que todas as segundas-feiras às 18h30 a gente vai estar aqui com a Empresoteca, tá bom? Toda a reta final aí, últimos 10 minutos, a gente vai falar sobre uma ferramenta. No caso do Luciano, ele não vai responder, porque a gente já tem muito tempo que trabalha, Sim. a gente já sabe qual que é o perfil do Luciano, tá? A ferramenta é Eneago, tá? Mais em breve, tá, pessoal? Daqui um mês, mais ou menos, está sendo desenvolvido aí a revisão do aplicativo. Então, nós vamos disponibilizar para todos vocês aí, para quem quiser fazer. Mas no caso do Luciano, a gente já sabe. É uma ferramenta que ela é balizada, né? Ela é pautada em 9 tipos de personalidade, vamos falar assim. No caso do Luciano, ele é o número 2. Então, de 1 a 9 é o número 2, que é o indivíduo ajudador. Certo, Luciano? O indivíduo ajudador. E a gente vai deixar depois na descrição do vídeo o link para vocês responderem, caso vocês queiram, tá? Exatamente. Agora começa com o aplicativo normal e daqui a um mês com o aplicativo novo. Então o Luciano faz parte do tipo 2, né, que é um tipo ajudador. E como é que você tem visto isso, Luciano? Ainda continua se identificando? Você falou no começo aqui que você estava bem perfeccionista ainda. Como é que você está hoje? É assim, o 2, cara, quando eu fiz o Enneagrama, eu não conhecia Enneagrama. Uhum. Aí fiz o Enneagrama, deu ajudador. Daí eu fui ver lá as características, eu falei, cara, é exatamente. Só que eu era muito ajudador. Era o cara que não sabe falar não. É o cara que está sempre querendo ajudar os outros. E aí depois lá, para quem conhece ou não, depois se aprofundar, aí eu comecei a perceber que até foi quando a gente fez na empresa lá, eu tenho muito já asa para um. Para um. Porque com as minhas mudanças e meus conhecimentos,
eu aprendi a falar não. Eu vi que algumas coisas eu tinha que ser mais incisivo, mais reto e direto. E é interessante, cara, porque quando eu vi os resultados do Enneagrama foi muito interessante, cara. Eu gostei e bateu muito. Se identificou foi legal muito com se isso. identificado. Isso que o Luciano falou aqui, porque todo número que a gente tem uma asa, né? Então 50% é 2. É 2. 25% é o número sequente e 25% o número anterior. Então o Luciano é tipo 2, que é ajudador. Esse que ele falou que é o perfeccionista é o tipo 1. E tem ainda o tipo 3, que é o bem-sucedido, né? Então. É o cara que gosta de números. E esse personagem seu aí, como é que tá? Cara, agora que você falou isso, olha pra você ver, eu nem olhava. Não tava olhava nem o pensando. 3. E é o que eu mais estou trabalhando, cara. Hoje é esse perfil que eu, como ajudador, era técnico, que nem nós falamos no começo, Sim. era 100% técnico. Gestão, para mim, era 0. E eu comecei a ver assim, tem coisas que eu não gosto, que não fazem parte assim do meu interno, mas que eu tenho que fazer. Que aí é a parte de gestão, de números. Que é esse o outro 3, personagem, esse outro cara aí. Que é os 25 do 3. Então, se for ver hoje, eu trabalho muito mais os 25 do 3. Do 3. Então, E é incrível isso. Desenvolve, né? E é legal que a ferramenta ela permite que você, sabendo as suas asas, navegue entre eles. cada momento você vai Sim, navegando sim. e desenvolvendo, né? Se for Sim, o caso, exatamente. igual você falou A do grande 3, sacada que tem é que falam muito de melhor versão. A melhor versão é usar os 3. É usar o principal, usar os 25 de um lado e os 25 do outro, né? E como você falou, o 2, você já estava com ele um bom tempo. Mas muito, eu era 100% 2, eu não olhava. E desenvolveu bastante 1, e agora está desenvolvendo 3. Então, e é um negócio importante, né, Luciano? Porque tem um detalhe que, bom, são algumas coisas que acabam ajudando isso aí. Primeiro, a espiritualidade, né? Segundo, é a academia, estudar. Você está fazendo isso daí bem feito. Tá bem intenso. E o terceiro é quando sua idade multiplicada por 2 dá uma idade de um ser humano, sei lá, 60 vezes 2, 120. Então não se tem muitas pessoas com 120 anos andando por aí. Sim. Então é a partir de 60 anos. Então é importante, muito importante você encontrar esse balanço, porque, por exemplo, quando você falou que você era mais 2, provavelmente você estava encontrando alguns problemas, porque estava desbalanceado. Mas muito. Partiu para o 1, também fica muito balanceado. Partiu para o 3, então é o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é que faz. O equilíbrio é que vai fazer a diferença. Vai fazer a Porque diferença. que nem a gente fala na liderança. Mas qual que é o melhor líder, então? O paizão, o confrontador, humanizado, cara, o militar. humanizado, o militar. Cara, depende. Se está pegando fogo na empresa, se for muito humanizado, morre todo mundo queimado. Então depende. Você tem que sempre estar sabendo a hora de usar o correto. Eu acho que talvez a grande sacada, né? Até no tema que você escolheu, eu acho que o melhor é aquele que dá resultado. Mas qual que é o que dá resultado? Para aquele momento, é puxar a orelha? Você vai ter que puxar a orelha. Você vai ter que fazer um alinhamento? Vai ter que fazer um alinhamento. Você vai ter que dar um elogio, falar, cara, você tinha razão. É sobre isso. Tem que ser contingente, né? Contingente, boa. Bom, muito bom. Tem mais alguma consideração, Marga? Não, acho que não. Foi bem legal o bate-papo. Agradecer você, né, por ter aceitado o convite nosso aí. E eu que agradeço. Satisfação. Não, com certeza. Um grande prazer. Como eu falei, uma reunião aberta para todo mundo. Também, Gostoso o bate-papo, né? Tem alguma observação, Luciano? Algum recado aí para dar para o pessoal? Eu vejo assim, olhem para a cultura da sua empresa. Olhem para os seus líderes, se eles estão inseridos na cultura. Não é fácil fazer a cultura, mas com a cultura é mais fácil ter resultado. Com certeza, não tem como escalar. Eu queria que você convidasse o pessoal também, né? Empilhax, né? Como o Luciano colocou para vocês aí, visitem. Qual que é o site? Empilhax.com.br. Rede social também está também como Empilhax. Empilhax, pessoal. Então visitem Sigam lá. Isso aí, visitem lá, entrem em contato com o Luciano, show de bola, pessoal precisando de intralogística aí, só chamar aí, nota 10, beleza? Então acho que é isso aí, Luciano. Obrigado mais uma vez, obrigado, Marga. Obrigada. Pessoal de casa, obrigado aí por ter nos acompanhado. Lembrando mais uma vez, todas as segundas-feiras, às 18h30, em Empresoteca, nós vamos falar da empresa como um todo, 360. Beleza? Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí, fique com Deus e ótimos negócios. Um abraço. Obrigada.